Meu pai me deixou 2 milhões de dólares. Minha madrasta falsificou o testamento. Contratei um investigador, provei a fraude. Ela pegou 7 anos de prisão. O irmão advogado dela foi cassado. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga de onde você está ouvindo nos comentários. Meu nome completo e verdadeiro é Helena Carvalho Mendes. Tenho 38 anos de existência marcada profundamente por perda devastadora. Recente seguida imediatamente por traição familiar, chocante que transformou luto natural, esperado em pesadelo kafkiano e incompreensível. E sou arquiteta autônoma, especializada em projetos residenciais de alto padrão, trabalhando intensamente, obsessivamente durante os últimos 12 anos, construindo carreira respeitável e independente. Através de dedicação incansável e perfeccionismo quase patológico herdado geneticamente do meu pai admirado, que faleceu subitamente, inesperadamente e devastadoramente, há apenas 7 meses e 19 dias atrás de infarto fulminante massivo aos 60. E 4 anos enquanto jogava tranquilamente tênis duplas com amigos aposentados numa manhã ensolarada comum de sábado que deveria ser ordinária, mas tornou-se divisor de águas catastrófico separando irreversivelmente vida anterior relativamente estável da existência caótica atual. Papai, Antônio Carvalho Mendes, era engenheiro civil aposentado brilhante que construiu literalmente dezenas de edifícios comerciais e residenciais icônicos em nossa cidade ao longo de 42 anos de carreira. Exemplar impecável, homem íntegro respeitado universalmente por colegas profissionais e admirado profundamente por família que sempre priorizou consistentemente acima de ambições corporativas tentadoras. Proprietário solitário de empresa consultoria técnica lucrativa, estabelecida após aposentadoria prematura, aos 58 anos, quando decidiu reduzir ritmo. Frenético trabalho para aproveitar mais tempo com família amada e hobbies negligenciados durante décadas de dedicação profissional consumidora. A história absolutamente surreal, devastadora, enfurecedora e ultimamente transformadora que narrarei agora, com cada detalhe doloroso gravado. Permanentemente em memória traumatizada, começou numa tarde aparentemente tranquila, ordinária de terça-feira chuvosa, quando recebi ligação telefônica inesperada, confusa, inquietante de Débora Costa Mendes, madrasta que meu pai havia casado precipitadamente, impulsivamente apenas 3 anos e meio antes, após com Hecla, em academia cara, frequentada por aposentados ricos, tentando manter condicionamento físico contra envelhecimento inevitável. Mulher 40 anos mais jovem que ele, que sempre me causou desconforto instintivo inexplicável, embora nunca conseguisse articular precisamente razões objetivas. Dessa antipatia visceral, além de sensação persistente que havia algo fundamentalmente falso, calculado, artificial em cada gesto excessivamente afetuoso dela direcionado a papai. Débora ligou chorando histericamente, dramaticamente às 14h27, precisamente enquanto eu revisava plantas arquitetônicas complexas no meu escritório doméstico silencioso. Voz aguda e estridente atravessando linha telefônica como serra elétrica, dilacerando nervos já tensos por pressão profissional de projeto. Atrasado com cliente exigente e impaciente. Helena, meu amor, aconteceu algo terrível, devastador. Seu pai, Antônio, meu marido amado, teve infarto súbito durante partida de tênis. Ambulância chegou rapidamente, mas foi tarde demais. Médicos tentaram reanimar extensivamente, mas ele faleceu antes de chegar ao hospital. Estou completamente destruída, desesperada. Não sei o que fazer, preciso de você urgentemente aqui no hospital, agora, imediatamente. As palavras penetraram consciência lentamente, viscosamente como mel espesso atravessando peneira fina, cérebro recusando inicialmente processar significado devastador óbvio, porque aceitação implicaria confrontar a realidade insuportável que pai invencível e imortal aparentemente tinha realmente acabado de morrer subitamente aos 64 anos, quando deveria razoavelmente viver mais 20 ou 30 anos saudáveis, aproveitando a aposentadoria merecida após décadas de trabalho árduo dedicado. Larguei plantas arquitetônicas espalhadas caoticamente sobre mesa de trabalho, peguei chaves carro com mãos tremendo incontrolavelmente. Dirigi em estado choque dissociativo através de ruas urbanas congestionadas, mal registrando semáforos vermelhos ou pedestres atravessando imprudentemente, lágrimas começando a escorrer incontrolavelmente, embaçando visão perigosamente, mas incapaz de parar de dirigir porque necessidade. Urgente, papai.
confirmar visualmente realidade incompreensível. Talvez descobri que havia erro médico grotesco, confusão administrativa hospitalar, milagre improvável revertendo o diagnóstico terminal definitivo. Estacionei regularmente em vaga reservada a emergências médicas, recebendo olhares reprovadores de seguranças uniformizados, mas ignorando completamente, porque protocolos sociais civilizados pareciam irrelevantes, absurdos, diante de apocalipse pessoal desabando catastroficamente. Débora aguardava dramaticamente, teatralmente no corredor estéril gelado do pronto-socorro. Maquiagem escorrida grotescamente por lágrimas, aparentemente genuínas, embora retrospectivamente suspeite fortemente que foram manufaturadas artificialmente usando técnicas atriz amadora conhecidas. Usando roupa ginástica, cara marca importada que parecia obscenamente inadequada para a ocasião solene de morte súbita esposo. Abraçando-me efusivamente. Apertadamente quando me viu aproximando cambaleante como zumbi desorientado, atravessando território desconhecido, ameaçador. Helena, querida, foi tão rápido, repentino. Ele estava rindo, jogando normalmente o momento anterior, depois simplesmente colapsou no chão da quadra. Amigos dele ligaram imediatamente à emergência, mas paramédicos disseram que provavelmente morreu instantaneamente. Primeiro minuto porque o infarto foi massivo, bloqueando a artéria coronária principal completamente. Ela soluçava convulsivamente contra meu ombro, enquanto eu permanecia rigidamente imóvel, incapaz de retribuir abraço ou oferecer palavras reconfortantes, porque próprio choque paralisante consumia toda a capacidade emocional disponível. Médico plantonista jovem, aparência cansada perpétua de quem trabalha turnos duplos-triplos. Regularmente apareceu eventualmente confirmando clinicamente, profissionalmente, impessoalmente o que Débora havia relatado dramaticamente, Antônio Carvalho Mendes, 64 anos, falecido às 13 horas e 42 minutos de infarto agudo do miocárdio massivo, esforços de ressuscitação cardiopulmonar prolongados por 28 minutos foram infrutíferos. Causa mortis preliminar, sujeita a confirmação autópsia mandatória protocolar, mas essencialmente conclusiva, baseada em apresentação clínica clara e inequívoca. Minha irmã Patrícia, 3 anos mais velha, trabalhando coincidentemente plantão cardiologia no mesmo complexo hospitalar, embora prédio diferente. Chegou correndo descontroladamente 15 minutos depois, recebendo notícia devastadora através de colega. Médico que reconheceu o sobrenome familiar na documentação admissão. Emergência, uniforme hospitalar branco impecável, contrastando cruelmente com o rosto destroçado, lágrimas, escorrendo copiosamente sem tentativa alguma. Manter compostura profissional habitual, porque perda era pessoal familiar, transcendendo protocolos médicos clínicos distanciados. Patrícia abraçou-me longamente, silenciosamente, apenas segurando firmemente enquanto ambas chorávamos descontroladamente pela primeira vez conjuntamente. Desde éramos crianças pequenas consolando mutuamente após pesadelos noturnos assustadores. Conexão fraternal profunda, ativada automaticamente por tragédia compartilhada. Débora observava nosso abraço fraternal com expressão estranha. Indefinível que não conseguia interpretar precisamente naquele momento traumatizado, mas recordo retrospectivamente como possivelmente contendo elemento de impaciência irritada, mal disfarçada ou cálculo estratégico frio. Avaliando como nossa união fraternal poderia afetar planos futuros ainda não revelados publicamente. Os dias subsequentes passaram nebulosos, irreais, surreais em sucessão confusa de rituais funerários tradicionais executados automaticamente. Seguindo protocolos sociais estabelecidos culturalmente, velório noturno prolongado em capela mortuária, decorada morbidamente com flores brancas excessivas e velas votivas piscantes, cercando o caixão mogno fechado porque Débora insistiu histérica que corpo não deveria ser exposto devido preservar memória dele como era vivo saudável ao invés de cadáver pálido, desfigurado. Missa católica solene, celebrada por padre idoso monótono que claramente não conhecia pessoalmente papai, recitando platitudes genéricas reconfortantes. Sobre vida eterna celestial, enterro chuvoso melancólico em cemitério municipal antigo, onde avós paternos já descansavam décadas aguardando reunião familiar inevitável. Débora performava magistralmente papel viúva enlutada inconsolável durante cerimônias públicas todas, soluçando dramaticamente, desabando teatralmente, necessitando suporte físico constante de amigas superficiais, igualmente artificiais, que apareceram misteriosamente, oferecendo apoio emocional ensaiado, usando vestidos pretos caros apropriados, mas acessórios dourados vistosos, completamente inapropriados, revelando prioridades materialistas fundamentais, mal disfarçadas por verniz civilizado, fino.
Uma semana e 3 dias após o enterro definitivo, quando dor aguda inicial começava a transformar lentamente em tristeza persistente. Crônica mais manejável. Embora não menos devastadora, fundamentalmente, Débora convocou reunião familiar urgente no apartamento luxuoso que compartilhava com papai localizado em condomínio vertical, exclusivo onde moradores eram predominantemente aposentados ricos e empresários bem-sucedidos, alegando necessidade de discutir assuntos patrimoniais, pendentes e leitura testamento deixado por Antônio. Patrícia e eu comparecemos pontualmente horário marcado 18 horas, terça-feira encontrando. Débora sentada majestosamente em sofá italiano caro couro legítimo que papai havia comprado relutantemente. Após ela insistir meses que mobília anterior era embaraçosamente antiquada e inadequada para padrão residencial deles, acompanhada surpreendentemente, inesperadamente por homem desconhecido, que apresenta-se formal, mas friamente como Cláudio Costa, irmão mais velho dela e advogado criminalista estabelecido. Embora nunca tivéssemos ouvido Débora mencionar a existência dele previamente durante 3 anos e meio que conhecíamos superficialmente, Cláudio era homem desagradável imediatamente, instintivamente pelos motivos indefiníveis que fazem certas pessoas inspirarem desconfiança visceral, instantânea independente de evidências concretas objetivas. Postura corporal arrogante, excessivamente confiante. Sorriso oleoso e sincero que nunca alcançava olhos vesgos ligeiramente. Aperto de mão deliberadamente forte demais, tentando estabelecer dominância física. Desnecessária, terno caro sob medida que parecia incongruentemente pretensioso, considerando a ocasião sombria. Discussão patrimonial póstuma. Senhoritas Helena e Patrícia. Lamento profundamente perda devastadora do senhor. Antônio, que embora tenha conhecido brevemente período curto, deixou impressão marcante como homem íntegro admirável. Ele começou com voz untuosa, praticada profissionalmente, soando absolutamente falsa, artificial, aos meus ouvidos instintivamente desconfiados. Gesticulando dramaticamente com pasta de couro desgastada, contendo documentos que presumivelmente incluíam testamento paterno aguardado ansiosamente. Como advogado família e representante legal designado da senhora Débora neste momento difícil transição patrimonial, tenho responsabilidade legal formal comunicar disposições testamentárias finais estabelecidas pelo falecido senhor Antônio Carvalho Mendes em documento datado assinado reconhecido cartorialmente há exatamente 1 ano e 8 meses atrás. Ele pausou dramaticamente, desnecessariamente para efeito teatral calculado, antes de continuar com um tom falsamente solene que mal disfarçava a satisfação subjacente mal contida, de acordo com última vontade testamentária expressa explicitamente em documento legal inquestionável. Senhor Antônio designou esposa amada Débora Costa Mendes como beneficiária principal universal, herdando totalidade. Patrimônio líquido acumulado estimado conservadoramente em aproximadamente 2 milhões de reais, incluindo apartamento residencial atual, avaliado 800 mil reais. Empresa consultoria técnica avaliada a 700 mil reais, investimentos financeiros diversificados totalizando 400 mil reais e demais ativos variados, perfazendo o saldo restante. As filhas biológicas, Helena e Patrícia, testador deixou recordações sentimentais significativas, especificamente relógio pulso ouro, pertencente a avô paterno e coleção. Livros técnicos e engenharia acumulados durante carreira, além de valores simbólicos monetários, 5 mil reais, cada uma destinados compra lembranças pessoais significativas, preservando memória paterna carinhosamente. As palavras caíram sobre mim como bomba termonuclear, detonando silenciosamente, destruindo completamente qualquer noção remanescente. Realidade compreensível lógica, 5 mil reais. Relógio avô, livros empoeirados, enquanto madrasta casada precipitadamente apenas 3 anos e meio, herdava literalmente 2 milhões de reais. Que papai acumulou pacientemente durante 42 anos de trabalho, dedicado árduo. Olhei incrédula para Patrícia, cujo rosto normalmente sereno controlado profissionalmente transformara-se em máscara-choque e descrença absoluta idêntica ao que sentia internamente. Boca aberta parcialmente articulando silenciosamente palavras que não conseguiam formar sons coerentes audíveis. Débora observava nossas reações com expressão cuidadosamente neutra estudada, mas detectei brevemente fugaz lampejo de satisfação, triunfante, atravessando características faciais dela antes de rapidamente reassumir. Máscara viúva enlutada, apropriadamente triste circunstância solene. Isso é absolutamente impossível, ridículo.
completamente fora de caráter para nosso pai que sempre valorizou família acima de tudo e jamais deixaria filhas biológicas praticamente deserdadas, favorecendo a esposa recente que conheceu. Apenas fração minúscula de sua vida, Patrícia finalmente conseguiu articular com voz trêmula, controlando raiva crescente, através de anos de treinamento médico, mantendo compostura profissional diante situações estressantes extremas. Papai conversou comigo explicitamente 6 meses atrás durante jantar familiar, mencionando especificamente que havia atualizado o testamento garantindo que eu e Helena receberíamos partes substanciais iguais patrimônio dele para garantir segurança financeira futura independente de nossos respectivos sucessos profissionais. Exijo ver documento original, testamentário imediatamente e verificar a autenticidade, assinaturas, testemunhas, reconhecimento cartorial independente. Cláudio sorriu condescendentemente, paternalisticamente como adulto, paciente explicando conceitos simples para crianças teimosas e racionais. Abrindo pasta, extraindo documento grosso, grampeado, múltiplas páginas, texto jurídico denso, incompreensível, coberto de carimbos oficiais coloridos aparentemente autênticos legítimos. Compreendo completamente reação emocional natural diante de disposições testamentárias inesperadas, contrariando expectativas preconcebidas, baseadas em conversas informais anteriores, ele disse com tom profissional ensaiado e irritantemente condescendente. Porém, documentação legal aqui presente foi devidamente registrada, autenticada, reconhecida em cartório respeitável estabelecido décadas. Cidade cumprindo rigorosamente todos os protocolos legais necessários estabelecidos. Código Civil Brasileiro vigente, assinaturas testemunhais foram fornecidas por 2 testemunhas idôneas sem vínculos familiares. Diretos conforme exigido legalmente, reconhecimento firma autêntica foi executado por tabelião licenciado, verificando pessoalmente identidade testador mediante documentação oficial válida. Obviamente, senhoritas têm direito legal incontestável. Contestar testamento judicialmente se acreditarem existir irregularidades procedimentais ou capacidade mental testador estava comprometida. Momento elaboração, documento. Mas devo advertir honestamente, baseado 27 anos, experiência profissional que contestações testamentárias bem-sucedidas são, estatisticamente, raras excepcionais requerendo evidências substanciais convincentes, demonstrando fraude inequívoca ou coerção comprovada documentalmente. Saímos daquele apartamento luxuoso onde crescemos visitando papai, regularmente após o divórcio dele com nossa mãe décadas atrás em estado de choque traumatizado profundo, dirigindo silenciosamente através de ruas urbanas iluminadas, artificialmente luzes neon comerciais piscantes, enquanto os cérebros processavam lentamente, dolorosamente implicações devastadoras do que acabáramos de ouvir surrealisticamente. Patrícia quebrou o silêncio pesado opressivo finalmente quando estacionamos em frente ao meu apartamento modesto subúrbio residencial classe média. Helena, algo está fundamentalmente, obviamente errado com esse testamento supostamente legítimo. Conheço o papai intimamente durante 41 anos inteiros e ele jamais, absolutamente jamais deserdaria filhas biológicas amadas, deixando praticamente tudo para a esposa recente que conheceu fração minúscula de vida dele. Precisamos investigar minuciosamente e contratar advogado especializado em direito sucessório imediatamente. Exigir verificação pericial independente da autenticidade daquele documento. Por quê? Instinto profissional médico, treinado décadas, identificando anomalias sutis, está gritando alto que fomos enganadas deliberadamente, sistematicamente por pessoas inescrupulosas, explorando morte recente dele quando estamos vulneráveis e emocionalmente incapazes, pensar claramente e racionalmente. Concordei imediatamente. Visceralmente, porque mesmo através de névoa dor, luto persistente, sentia instintivamente, inegavelmente, que havíamos sido vítimas de fraude elaborada meticulosamente planejada, executada friamente, aproveitando vulnerabilidade temporal, momento crítico quando estávamos psicologicamente menos capazes, resistir efetivamente ou questionar agressivamente. Naquela noite insone, deitada acordada, cama escura escutando sons urbanos noturnos filtrando através de janelas entreabertas, tomei decisão crucial, definitiva, transformadora que mudaria completamente a trajetória subsequente desta história devastadora. Não aceitaria passivamente, resignadamente, silenciosamente, papel vítima indefesa despojada injustamente por golpista oportunista, explorando morte pai amado para enriquecimento pessoal, imoral. Lutaria estrategicamente, inteligentemente, implacavelmente para expor fraude presumida, recuperando não apenas patrimônio roubado, mas principalmente honra, memória paterna, violada cruelmente por pessoas inescrupulosas, desprovidas,
Consciência básica, decência humana, fundamental. Na manhã seguinte, quarta-feira ensolarada, ironicamente linda, contrastando cruelmente com tempestade emocional interior turbulenta. Iniciei sistematicamente, metodicamente, campanha investigativa começando com pesquisa online extensiva, identificando advogados especializados de direito. Sucessório com reputações estabelecidas sólidas e taxas de sucesso verificáveis em contestações testamentárias complexas disputadas agressivamente. Nome que aparecia repetidamente. Consistentemente em fóruns jurídicos especializados e recomendações profissionais confiáveis era Dr. Augusto Ferreira Lima, advogado civilista 54 anos com 3 décadas, experiência acumulada representando famílias em disputas patrimoniais envolvendo fraudes documentais, influência indevida, incapacidade mental testadores, estabelecido escritório modesto, mas respeitável centro histórico cidade. Liguei imediatamente, urgentemente, solicitando consulta emergencial, explicando resumidamente situação surreal, impossível. Secretária eficiente e compassiva, reconhecendo urgência genuína, agendou reunião para aquela mesma tarde, às 16 horas. Dr. Augusto era homem impressionantemente imponente, presença comandante apesar estatura mediana. Pele negra reluzente sob iluminação artificial, escritório organizado meticulosamente, barba grisalha, aparada com precisão milimétrica, emoldurando o rosto expressivo, marcado por rugas profundas. Concentração, pensamento crítico constante, olhos castanhos escuros penetrantes que pareciam catalogar instantaneamente cada nuance emocional, expressão facial, enquanto Patrícia e eu narrávamos detalhadamente, cronologicamente, história completa, desde morte súbita papai até revelação chocante. Disposições testamentárias completamente incongruentes com o caráter conhecido dele, estabelecido solidamente durante décadas, relacionamento familiar próximo amoroso. Ele ouviu atentamente, pacientemente, silenciosamente por 53 minutos completos, sem interromper uma única vez, apenas acenando ocasionalmente compreensivamente e anotando observações crípticas em caderno couro desgastado, usando caneta tinteiro antiga, elegante, anacronística era digital atual. Senhoritas Helena e Patrícia, baseado exclusivamente em relato verbal, fornecido detalhadamente sem ainda examinar, documentação testamentária original fisicamente, identifico imediatamente múltiplos sinais alarme vermelhos indicadores fortemente sugestivos de possível fraude, testamentária elaborada sistemática, ele começou finalmente após eu concluir narrativa emocional entrecortada por soluços ocasionais involuntários, relembrando momentos particularmente dolorosos. Primeiro e mais óbvio, alteração dramática drástica de disposições patrimoniais, favorecendo desproporcionalmente cônjuge recente, em detrimento filhas biológicas, representa desvio comportamental estatisticamente. Anômalo, especialmente considerando que vocês descrevem relacionamento paterno-filial, historicamente próximo amoroso, sem conflitos significativos justificadores de deserdação punitiva. Segundo, timing suspeitamente conveniente, elaboração testamentária, supostamente ocorrendo 1 ano e 8 meses precedendo o falecimento, coincidindo temporalmente com o período quando, segundo vocês, relatam pai estava demonstrando sinais iniciais, sutis, declínio cognitivo, leve possivelmente relacionado. Início estágios demência vascular, não diagnosticada ainda clinicamente, que poderia ter comprometido. Capacidade de julgamento crítico necessário para decisões financeiras substanciais dessa magnitude consequencial. Terceiro, presença irmão advogado da beneficiária principal, atuando como representante legal imediatamente após morte testador, antes mesmo de período luto apropriado transcorrer, sugere planejamento prévio, coordenado, antecipando potencial contestação familiar, necessitando defesa jurídica preparada antecipadamente. Suas palavras articuladas clinicamente, analiticamente validavam instintos viscerais que sentíamos intensamente, mas não conseguíamos ainda articular, logicamente através de névoa emocional luto, persistente nublando raciocínio crítico objetivo. Patrícia inclinou-se, adiante, ansiosamente, esperançosamente. Dr. Augusto, sendo médica cardiologista familiarizada com protocolos periciais médico-legais, o que precisaríamos especificamente para contestar efetivamente esse testamento suspeito e provar fraude documental ou influência indevida exercida sobre nosso pai quando estava potencialmente vulnerável cognitivamente? E realisticamente falando, baseado em sua experiência profissional extensa, quais são nossas chances objetivas, sucesso judicial, recuperando o patrimônio roubado? Ele respirou profundamente, entrelaçando dedos longos sobre mesa organizada, coberta com pilhas processos jurídicos volumosos, encadernados coloridos. Necessitaremos construir caso multifacetado robusto, atacando múltiplas frentes simultaneamente.
Primeiramente, análise pericial grafológica independente comparando a assinatura testamentária com amostras autênticas comprovadas do seu pai, coletadas de documentos bancários, contratos profissionais, correspondências pessoais, datadas verificáveis, estabelecendo se a assinatura foi falsificada, grosseiramente ou replicada, habilmente através de técnicas fraudulentas sofisticadas. Segundamente, investigação privada detalhada rastreando movimentações financeiras, comunicações telefônicas, registros médicos do seu pai durante período crítico antecedendo a elaboração testamentária, identificando evidências potenciais, coerção psicológica, manipulação emocional, administração de medicamentos psicoativos, alterando capacidade de julgamento crítico. Terceiramente, localização, interrogação das testemunhas testamentárias, supostamente presentes durante a execução do documento, verificando se realmente presenciaram a assinatura pessoalmente ou simplesmente foram subornadas. Falsificar testemunhos fraudulentos mediante compensação financeira ilícita. Ele pausou significativamente antes de continuar com honestidade brutal profissional. Quanto probabilidade de sucesso? Devo ser absolutamente franco-realista. Contestações testamentárias são legalmente desafiadoras, temporalmente prolongadas, frequentemente durando 2 a 5 anos, tramitação judicial completa. Financeiramente onerosas, custando conservadoramente entre 50 a 150 mil reais honorários advocatícios, custas processos, perícias técnicas, dependendo complexidade, resistência encontrada à parte contrária e emocionalmente devastadoras, exigindo reviver repetidamente detalhes dolorosos. Morte falecido através de depoimentos testemunhais, audiências públicas, procedimentos invasivos. Taxa sucesso estatística baseada em jurisprudência recente. Oscila aproximadamente 40 a 55% casos similares, dependendo robustez, evidências apresentadas e habilidade advocatícia a ambos lados. Porém, ele ergueu o dedo enfático quando existem indicadores múltiplos simultâneos, fraude coordenada como aparentemente existem neste caso específico, baseado em relato inicial fornecido. Probabilidades melhoram substancialmente para potencialmente 70 a 80%, com investigação diligente e preparação meticulosa, estratégia litigiosa, agressiva apropriadamente executada. Patrícia e eu trocamos olhares prolongados silenciosos, comunicando volumes através de conexão fraternal desenvolvida, décadas, compartilhando experiências formativas fundamentais, concordando tacitamente sem necessidade. Palavras explícitas que prosseguiríamos implacavelmente. Independente de custos financeiros pessoais, duração temporal extensiva ou desgaste emocional inevitável, porque justiça para a memória paterna violada transcendia considerações práticas egoístas convenientes. Doutor Augusto, queremos contratar seus serviços profissionais imediatamente iniciando o processo contestação formal. Esse testamento fraudulento, além de contratar, simultaneamente, investigador particular especializado. Fraudes documentais rastreando meticulosamente todas as evidências disponíveis, provando que nosso pai foi enganado sistemática, deliberadamente por pessoas inescrupulosas explorando vulnerabilidades momento crítico vida dele. Declarei firmemente. Voz surpreendentemente estável considerando o turbilhão emocional interior. Entendemos realisticamente desafios substanciais envolvidos, financeira, temporal, emocionalmente, mas estamos absolutamente comprometidas inequivocamente buscar justiça, não apenas recuperando o patrimônio roubado, mas principalmente expondo publicamente fraude perpetrada, restaurando honra à memória paterna manchada, cruelmente por criminosos oportunistas calculistas. Dr. Augusto sorriu aprovadoramente, apreciativamente pela primeira vez durante reunião séria, expressão transformando características faciais austeras, severas, em semblante momentaneamente paternal e encorajador. Essa determinação inabalável, mentalidade resiliente, comprometida, independente de obstáculos previsíveis, é precisamente a atitude necessária. Clientes bem-sucedidos, diferentemente daqueles que abandonam prematuramente processos, quando primeiras dificuldades inevitáveis surgem desencorajadoramente. Conheço um investigador particular excepcional especializado, exatamente tipo de fraude documental sofisticada que suspeitamos fortemente ter ocorrido. Ricardo Tavares, ex-perito criminal Polícia Federal, aposentado após 22 anos serviço distinguido, onde desenvolveu expertise incomparável identificando falsificações documentais, rastreando transações financeiras obscurecidas propositalmente, localizando testemunhas relutantes desaparecidas estrategicamente. Trabalho estreitamente colaborativamente
juntamente com Ricardo há 15 anos, aproximadamente múltiplos casos complexos, conseguindo taxas, sucesso impressionantes significativamente superiores, média indústria, advocacia civil. Os dias subsequentes aceleraram vertiginosamente em atividade frenética, coordenada militarmente. Reunião inicial extensa com o investigador. Ricardo, em seu escritório discreto localizado no distrito comercial secundário, revelou homem intenso, focado, profissional com olhos cinzentos penetrantes que pareciam raio-x detectando. Mentiras instantaneamente e cicatrizes discretas sugerindo vida anterior perigosa, confrontando criminosos violentos diretamente antes de aposentadoria forçada, por razões nunca explicitadas completamente, mas presumivelmente envolvendo trauma físico-psicológico significativo. Ricardo ouviu silenciosa atentamente enquanto repetíamos narrativa já ensaiada múltiplas vezes, ocasionalmente interrompendo para esclarecer detalhes específicos cronológicos ou solicitar informações adicionais contatos. Testemunhas potenciais, documentação comprobatória disponível imediatamente, acessos contas bancárias paterna para rastreamento, movimentações financeiras suspeitas precedendo morte súbita dele. Ricardo iniciou investigação imediatamente, metodicamente e impiedosamente através de múltiplas frentes simultâneas coordenadas estrategicamente. Primeiro, obteve discretamente, mediante contatos remanescentes da Polícia Federal, acesso a registros telefônicos completos de Débora e Cláudio durante período crítico 6 meses, precedendo morte papai até 3 semanas subsequentes, revelando padrão comunicação intensificada suspeita entre irmãos, incluindo dezenas de ligações prolongadas, coincidindo temporalmente com datas específicas mencionadas no testamento fraudulento, supostamente autêntico. Segundo, rastreou meticulosamente transações financeiras de Débora, descobrindo transferências bancárias substanciais, totalizando R$ 47 mil depositados em conta corrente de Cláudio. Exatamente 11 dias após data suposta elaboração testamentária questionável, pagamento claramente incompatível com alegações dela de estar financeiramente dependente completamente de papai para todas as despesas mensais, conforme havia dramaticamente reclamado repetidamente durante jantares familiares forçados, constrangedores, que Patrícia e eu tolerávamos educadamente apenas por respeito. Amor filial. Terceiro, localizou habilmente, mediante técnicas investigativas, não completamente legais, mas pragmaticamente necessárias, as duas testemunhas, supostamente presentes durante a execução testamentária. Marcos Antônio Silveira e Cristina Rodrigues Lopes, ambos aposentados residentes mesmo condomínio vertical luxuoso que Débora e papai. Pessoas idosas aparentemente respeitáveis, mas financeiramente vulneráveis, vivendo exclusivamente de pensões previdenciárias modestas, insuficientes, manter padrão vida confortável, desejado por moradores afluentes circundantes, circundou-os constantemente lembrando disparidades econômicas humilhantes. Ricardo agendou entrevistas separadas individuais com ambas testemunhas, utilizando pretexto falso, alegando estar atualizando cadastros condominiais para administração predial. Encontrando-se inicialmente com o Sr. Marcos, que imediatamente, nervosamente demonstrou sinais clássicos comportamentais de pessoa, ocultando conscientemente informações comprometedoras. Contato visual evasivo, consistente, transpiração facial excessiva, desproporcional temperatura ambiente controlada climaticamente, contradições factuais menores, durante relato, supostamente simples, direto sobre como conhecia falecido, Antônio, e circunstâncias sob quais testemunhou a assinatura testamentária dele. Quando Ricardo pressionou gentilmente, persequientemente, com perguntas detalhadas específicas sobre data exata, horário preciso, localização física onde suposta assinatura testamentária ocorreu, detalhes ambientais memoráveis daquele momento significativo, Sr. Marcos começou a transpirar profusamente e gaguejar incoerentemente, finalmente admitindo hesitante e envergonhadamente que nunca realmente presenciou Antônio assinando o documento pessoalmente, tendo sido abordado posteriormente por Débora oferecendo R$ 5 mil. Compensação financeira generosa. Simplesmente assinar a declaração testemunhal afirmando falsamente que esteve presente durante a execução testamentária, legitimando o documento fraudulento elaborado secretamente. Senhora Cristina revelou-se similarmente, previsivelmente vulnerável sob interrogação habilidosa persistente de Ricardo, confessando lacrimosamente, arrependidamente após apenas 22 minutos, pressão psicológica aplicada estrategicamente que também aceitou suborno.
financeiro idêntico R$ 5.000 de Débora mediante instruções específicas detalhadas de Cláudio, coordenando meticulosamente a operação fraudulenta desde bastidores, protegendo SEI, cuidadosamente disposição legal direta, pessoal, mantendo distância plausível negável caso o esquema fosse eventualmente descoberto por autoridades investigativas ou familiares desconfiados, contestando disposições testamentárias inverossímeis. Armados com confissões gravadas audiovisualmente e discretamente, mediante dispositivos eletrônicos, minúsculos ocultos, estrategicamente em roupas, Ricardo, conforme permitido juridicamente em situações específicas e investigativas legítimas, segundo interpretações liberais, complexas da legislação processual penal brasileira que advogado Augusto asseguro-nos seriam admissíveis judicialmente. Apesar de questionamentos técnicos inevitáveis da defesa adversária, solicitamos formalmente análise pericial grafológica independente, conduzida por perita judicial renomada, nacionalmente doutora Fernanda Campos. Especializada, identificação, falsificações documentais com 31 anos, experiência acumulada. Doutora Fernanda examinou minuciosamente, microscopicamente, durante 11 dias laboratoriais intensivos, a assinatura testamentária questionável, comparando sistematicamente com 17 amostras autênticas verificadas, independentemente da caligrafia paterna, coletadas de contratos. Profissionais arquivados cartorialmente, correspondências pessoais datadas postalmente, cheques bancários processados, instituições financeiras estabelecidas décadas, documentos oficiais governamentais arquivados, permanentemente repartições públicas. Concluindo definitivamente, inequivocamente em laudo técnico detalhado, 53 páginas densas. Terminologia científica especializada que a assinatura testamentária era falsificação. Grosseira executada incompetentemente por indivíduo destro, tentando replicar manualmente a assinatura cursiva fluida, natural de pessoa canhota como o papai, era notoriamente, especificamente, laudo pericial identificou precisamente 8 inconsistências grafológicas críticas incontestáveis. Pressão aplicada à caneta excessivamente uniforme, contrariando variações naturais esperadas. Escrita autêntica e espontânea, ângulos de inclinação, letras individuais, desviando sistematicamente padrões estabelecidos. Amostras comparativas autênticas. Hesitações microscópicas visíveis, pontos conexão entre letras adjacentes, indicando reprodução cuidadosa, deliberada ao invés de fluidez automática, inconsciente característica, assinaturas genuínas habituais, tremores minúsculos detectáveis, magnificação avançada, sugerindo tensão nervosa, consciência culposa, falsificador, inexperiente, executando crime documental pela primeira vez inadequadamente preparado tecnicamente. Adicionalmente, análise química sofisticada da tinta utilizada no documento testamentário revelou composição molecular inconsistente com canetas tinteiro. Marca específica que papai utilizava exclusivamente durante últimas 2 décadas. Vida conforme confirmado por múltiplas testemunhas independentes, incluindo secretária administrativa dele que trabalhava em empresa consultoria 17 anos, conhecendo intimamente hábitos cotidianos, preferências pessoais dele, incluindo obsessão peculiar, marca específica, canetas alemãs, caras importadas, anualmente mediante fornecedor especializado, exclusivo porque alegava que qualidade superior, tinta fluidez excepcional, ponta escrita, justificavam amplamente investimento financeiro, substancial, desproporcionalmente elevado, comparado a alternativas convencionais disponíveis comercialmente. Dr. Augusto compilou meticulosamente, organizou estrategicamente todas as evidências incriminadoras coletadas laboriosamente durante 4 meses. Investigação intensiva, ininterrupta, apresentando formalmente petição inicial, contestação testamentária, perante vara especializada família e sucessões tribunal. Justiça estadual, anexando volumosa documentação comprobatória. Confissões gravadas, testemunhas subornadas admitindo participação consciente, fraude documental mediante compensação financeira ilícita, laudo pericial grafológico conclusivo demonstrando falsificação assinatura testamentária, registros telefônicos demonstrando coordenação suspeita entre Débora e Cláudio durante período crítico. Extratos bancários revelando transferências financeiras incompatíveis com a alegada dependência econômica dela. Juíza titular Renata Fonseca Almeida, magistrada respeitada nacionalmente por sentenças tecnicamente impecáveis, fundamentadas juridicamente, solidamente e humanamente compassivas. Reconhecendo dimensões emocionais, disputas familiares, transcendendo frieza burocrática, processual, puramente legalista. Determinou imediatamente, provisoriamente bloqueio judicial completo de todo o patrimônio questionado, impedindo Débora de alienar, transferir
hipotecar ou dissipadamente gastar quaisquer ativos herdados fraudulentamente, até resolução definitiva. Mérito processual, mediante sentença final, transitada julgado, decisão liminar extraordinariamente favorável, refletindo impressão judicial preliminar fortemente inclinada, favorecendo nossas alegações fundamentadas robustamente. Cláudio reagiu previsível. Desesperadamente contestação judicial agressiva, apresentando contra-argumentos jurídicos tecnicamente sofisticados, mas fundamentalmente vazios, substância factual, tentando desqualificar procedimentalmente evidências apresentadas, alegando vícios processuais imaginários. Incompetência testemunhal das pessoas subornadas confessantes. Parcialidade pericial, alegada, baseada em teorias conspiratórias absurdas, sugerindo que havíamos corrompido financeiramente. Doutora Fernanda, mediante pagamentos secretos substanciais, fabricando falsamente conclusões científicas, favorecendo artificialmente nossa posição litigiosa. Argumentações jurídicas criativas desesperadas, revelando consciência culposa subjacente de que caso deles estava desmoronando inexoravelmente sob peso, evidências objetivas incontestáveis acumuladas sistematicamente. Durante 5 meses subsequentes, angustiantes, emocionalmente esgotantes fisicamente, transcorreram audiências judiciais múltiplas, onde Patrícia e eu testemunhamos longamente, detalhadamente sobre relacionamento histórico com o papai, estabelecendo solidamente caráter dele e inverossimilhança completa de que deliberadamente deserdaria filhas biológicas amadas, favorecendo o cônjuge recente conhecida superficialmente. Interrogatórios confrontacionais, agressivos conduzidos por Cláudio, tentando desestabilizar psicologicamente, mediante perguntas hostis e insinuantes, sugerindo motivos financeiros egoístas. Impuros para contestação testamentária, ao invés de genuína busca justiça paterna. Depoimentos periciais técnicos de doutora Fernanda, explicando pacientemente, pedagogicamente para a juíza, Renata, metodologias científicas grafológicas empregadas, análise documental respondendo esclarecidamente questionamentos céticos, defesa adversária tentando desacreditar profissionalmente, momentos mais dramáticos, cinematográficos, emocionalmente catárticos do processo judicial ocorreram quando Ricardo apresentou pessoalmente perante tribunal confissões gravadas audiovisualmente de Sr. Marcos e Sra. Cristina reproduzidas publicamente mediante equipamento multimídias moderno instalado temporariamente. Sala audiências, especialmente para ocasião transcendental. Vozes trêmulas arrependidas das testemunhas subornadas ecoando, acusticamente através de recinto silencioso absolutamente enquanto admitiam participação consciente, voluntária, fraude documental elaborada. Coordenada sistematicamente por Débora e Cláudio, explorando vulnerabilidade cognitiva papai durante período final, vida quando apresentava sinais iniciais, sutis declínio mental não diagnosticado clinicamente. Ainda mas observável retrospectivamente. Comportamentalmente, Débora assistiu projeção audiovisual, incriminadora com expressão facial progressivamente desintegrando de máscara viúva, enlutada inocente, vitimizada injustamente para reconhecimento gradual, culposa inevitabilidade, colapso completo, esquema fraudulento meticulosamente, planejado executado friamente calculadamente durante meses, preparação antecipada, aproveitando oportunisticamente doença inicial dele para manipular financeiramente posicionamento patrimonial, favorecendo exclusivamente interesses egoístas dela, mediante documentação falsificada, grosseiramente executada, incompetentemente por Cláudio, que claramente superestimou, arrogantemente, habilidades criminosas próprias, subestimando perigosamente determinação investigativa, nossa capacidade de mobilizar recursos profissionais especializados, desmascarar operação fraudulenta, sofisticadamente coordenada. Após deliberação concentrada de 47 minutos cronometrados, precisamente durante intervalo. Suspensão audiência final conclusiva, juíza Renata retornou ao tribunal anunciando solenemente. Formalmente, decisão judicial definitiva com voz firme e autoritária reverberando impressionantemente através de sala. Audiências lotada, espectadores curiosos, incluindo jornalistas locais, cobrindo o caso que havia gradualmente atraído. Atenção midiática crescente devido a elementos dramáticos narrativa envolvendo traição familiar, falsificação documental. Idosa, vulnerável e explorada financeiramente. Testamento contestado era declarado judicialmente nulo absolutamente por vício insanável, fraude documental comprovada, inequivocamente mediante evidências técnicas científicas irrefutáveis, complementadas,
Confissões testemunhais corroboradoras. Patrimônio integral de Antônio Carvalho Mendes seria redistribuído equitativamente conformemente legislação sucessória brasileira aplicável, casos ausência testamento válido entre herdeiros legítimos necessários. Filhas biológicas Helena e Patrícia, recebendo cada uma metade partes iguais, totalidade ativos, patrimoniais avaliados, judicialmente R$ 2.130.000, considerando reavaliações periciais atualizadas. Adicionalmente, sentença determinava que Débora deveria ressarcir integralmente todas as custas processuais, honorários advocatícios, despesas periciais totalizando R$ 183.000, além de multa punitiva exemplar R$ 50.000, destinada a fundo assistência judiciária gratuita, auxiliando famílias carentes sem recursos financeiros. Contratar advogados particulares, disputas sucessórias similares, penalidade financeira substancial projetada, desencorajar futuras tentativas fraudes testamentárias por golpistas oportunistas, observando o precedente judicial estabelecido publicamente. Caso emblemático amplamente noticiado midiaticamente, estabelecendo jurisprudência dissuasora regionalmente. Porém, reviravoltas dramáticas não cessaram completamente com sentença favorável, porque juíza Renata determinou adicionalmente que evidências fraude documental, testemunhos confessionais indicando participação consciente deliberada, crime tipificado Código Penal Brasileiro fossem encaminhadas formalmente ao Ministério Público Estadual para investigação criminal preliminar, avaliar procedência e instauração processo penal contra Débora e Cláudio por crimes falsidade ideológica, estelionato qualificado, falsificação documento público com agravantes, exploração vulnerabilidade vítima idosa, apresentando declínio cognitivo incipiente conforme estabelecido legislação, proteção especial, pessoas idosas vulneráveis, expandindo dramaticamente consequências potenciais, esquema fraudulento, além de meramente perder patrimônio roubado, incluindo agora a possibilidade real concreta, prisão penitenciária estadual, caso acusações criminais fossem eventualmente comprovadas judicialmente em instância penal separada. Promotor público designado a investigar preliminarmente caso Dr. Henrique Martins Costa, veterano jurista especializado crimes colarinho branco com reputação feroz e implacável, perseguindo criminosos financeiros sofisticados, tentando escapar à responsabilização legal mediante tecnicismos jurídicos ou influências políticas corruptoras, iniciou prontamente, energicamente inquérito policial formal, requisitando Polícia Civil Estadual realizar investigações complementares adicionais expandindo o escopo original, focado exclusivamente em questões sucessórias civis para abranger dimensões criminais penais mais amplas, potencialmente revelando padrão comportamental fraudulento sistêmico repetitivo, envolvendo múltiplas vítimas anteriores exploradas. Similarmente, por Débora e Cláudio operando coordenadamente golpes sucessórios, direcionando especificamente homens idosos, abastados viúvos, recentemente vulneráveis emocionalmente. Investigações policiais subsequentes revelaram espantosamente, chocantemente, que papai não era a primeira vítima de Débora, mas sim quarta identificável documentalmente em padrão predatório. Repetitivo, escalando progressivamente a ambição financeira ao longo de 15 anos, operações fraudulentas. Anteriormente, havia casado rapidamente, estrategicamente com um aposentado comerciante, 72 anos falecido subitamente, circunstâncias similares, suspeitas, 6 meses após casamento dela, herdando apartamento avaliado R$300.000. Subsequentemente, envolveu-se romanticamente com o empresário aposentado 68 anos, também falecido prematuramente inesperadamente 11 meses. Relacionamento dela beneficiou-se financeiramente mediante doações substanciais efetuadas antes morte dele, totalizando R$200.000 transferidos conta bancária dela, supostamente custear tratamentos médicos alternativos caros, nunca realmente realizados. Terceira vítima identificada foi médico aposentado 70 anos falecido após 2 anos casamento com ela, deixando testamento questionável, similarmente favorecendo desproporcionalmente ela sobre filhos biológicos dele que não contestaram judicialmente por razões desconhecidas, possivelmente intimidação psicológica ou desconhecimento de direitos legais, contestação confrontada com evidências acumuladas padrão criminoso sistêmico repetitivo, operando coordenadamente com Cláudio, providenciando sempre assistência jurídica técnica necessária, elaborar documentações fraudulentas convincentes superficialmente, mas defeituosas tecnicamente. Quando examinadas rigorosamente por peritos especializados competentes, Débora desmoronou psicologicamente completamente durante interrogatório policial formal na delegacia especializada.
Crimes financeiros, confessando lacrimosamente. Detalhadamente esquema completo operacional desenvolvido progressivamente ao longo de década e meia, direcionando sistematicamente. Homens idosos abastados vulneráveis, recentemente viúvos ou divorciados frequentando academias exclusivas caras, clubes sociais elitistas. Cruzeiros turísticos luxuosos, onde viajantes predominantemente eram aposentados ricos procurando companhia romântica. Preencher solidão PS. Perda cônjuges falecidas, décadas relacionamentos estáveis. Cláudio inicialmente tentou resistir bravamente ao interrogatório policial, invocando direitos constitucionais permanecer silencioso, consultar advogado criminalista defesa antes de responder quaisquer perguntas incriminadoras, potencialmente auto-incriminatárias. Mas eventualmente capitulou também pressão psicológica acumulada quando confrontado com registros bancários irrefutáveis demonstrando recebimentos regulares substanciais transferidos por Débora totalizando R$340 mil acumulados, 15 anos operações fraudulentas sucessivas, além de comunicações eletrônicas e e-mails trocados entre irmãos, discutindo explicitamente estratégias manipulação psicológica, vítimas idosas vulneráveis. Técnicas falsificação documental progressivamente sofisticadas, conforme aprendiam empiricamente erros operacionais cometidos golpes anteriores, menos bem-sucedidos financeiramente. Ministério Público ofereceu formalmente denúncia criminal contra ambos réus perante vara criminal especializada a crimes patrimoniais complexos, acusando Débora de 4 crimes de estelionato qualificado mediante fraude, 2 crimes falsificação documento particular, 1 crime falsidade ideológica agravado por vulnerabilidade, vítimas idosas conforme tipificado Estatuto Idoso. Enquanto Cláudio foi acusado com autoria crimes mencionados, além de exercício ilegal, profissão advocatícia, porque embora formalmente licenciado Ordem Advogados, brasileiro utilizava conhecimentos jurídicos, técnicos especializados exclusivamente finalidades criminosas, violando fundamentalmente códigos éticos deontológicos profissionais estabelecidos regulamentando exercício, advocacia idônea, honesta, comprometida com justiça ao invés de facilitação. Crimes lucrativos mediante conhecimentos privilegiados, sistemas legais, procedimentos burocráticos exploráveis estrategicamente. Julgamento criminal transcorreu dramaticamente. Durante 13 dias, audiências públicas amplamente cobertas imprensa local regional, transformando o caso emblemático nacionalmente discutido, programas televisivos, jurídicos, podcasts especializados, crimes financeiros, blogs investigativos dedicados a expor fraudes sucessórias, crescentemente comum sociedade brasileira envelhecendo demograficamente, com projeções estatísticas alarmantes, indicando que até 2050 aproximadamente 30% da população nacional terá idade superior, 65 anos, criando oportunidades exponencialmente expandidas para golpistas oportunistas, explorando vulnerabilidades cognitivas, emocionais, financeiras dessa população idosa crescente, desprotegida, inadequadamente, legislação aplicação insuficientes, júri popular composto 7 cidadãos comuns sorteados aleatoriamente registro eleitoral municipal, deliberou apenas 3 horas e 17 minutos antes de retornar a veredicto unânime condenando Débora e Cláudio por totalidade de acusações apresentadas promotoria estadual, juiz-presidente tribunal júri proferiu sentença condenatória exemplar, severa destinada a estabelecer precedente dissuasor forte. Débora recebeu pena total acumulada 7 anos e 4 meses. Reclusão, regime inicialmente fechado com possibilidade de progressão regime. Semiaberto após cumprimento mínimo 40% pena demonstrando comportamento carcerário exemplar. Participação programas ressocialização educacionais profissionalizantes oferecido sistema penitenciário estadual, reconhecidamente deficiente superlotado, mas teoricamente comprometido. Reabilitação prisioneiros ao invés de punição. Puramente retributiva. Cláudio foi condenado pena ligeiramente inferior, 6 anos e 8 meses, reclusão considerando participação, secundária auxiliar ao invés de protagonismo direto, crimes cometidos primariamente por Débora que efetivamente executava manipulações emocionais psicológicas diretas das vítimas idosas vulneráveis, enquanto ele fornecia apenas suporte técnico jurídico documental necessário concretizar fraudes planejadas, conjuntamente e coordenadamente. Mas, adicionalmente, sofreu penalidade profissional devastadora permanente, mediante cassação definitiva. Licença advocatícia determinada Conselho Seccional Ordem Advogados.
brasileira após processo disciplinar ético concludente que condutas criminosas comprovadas judicialmente violavam irremediavelmente princípios fundamentais. Advocacia íntegra, honesta, impossibilitando permanentemente exercício futuro. Profissão jurídica, qualquer capacidade independente de eventual cumprimento integral, pena criminal, reabilitação social posterior. Sentença determinou ainda que ambos condenados deveriam ressarcir solidariamente, integralmente, todas as vítimas identificadas em investigações policiais complementares, incluindo, não apenas, Patrícia e eu, mas também familiares das 3 vítimas anteriores que foram similarmente defraudadas mediante esquemas idênticos operacionalmente durante década e meia, atividades criminosas sistêmicas. Compensações financeiras, totalizando conservadoramente R$ 1.800.000, mais correções monetárias atualizadas, juros legais acumulados desde datas respectivas. Crimes originais cometidos. Montante financeiro astronomicamente impossível para ambos condenados reunir realisticamente, considerando que patrimônio pessoal acumulado ilicitamente havia sido bloqueado judicialmente, sequestrado integralmente e destinado parcialmente, satisfazer reparações devidas, vítimas lesadas criminosamente. Após sentença condenatória transitar julgado definitivamente, esgotando possibilidades recursais, todas as instâncias superiores, Tribunal Justiça Estadual e Superior Tribunal Justiça Federal, que negaram provimento recursos defensivos apresentados, Débora e Cláudio fundamentados argumentações jurídicas tecnicamente sofisticadas, mas substancialmente vazias. Considerando robustez esmagadora, evidências incriminadoras acumuladas, processos judiciais extensivos, ambos condenados foram efetivamente presos conduzidos, estabelecimentos penitenciários, estaduais distintos, geograficamente separados para prevenir colaboração entre córreos, potencialmente planejando estratégias futuras, obstrução justiça, tentativas de intimidação, testemunhas cooperantes autoridades investigativas perseguindo outros membros potenciais, rede criminosa mais ampla ainda não completamente mapeada e investigada exaustivamente. Patrícia e eu recebemos finalmente, definitivamente, após 2 anos e meio, batalha judicial emocional, financeiramente desgastante, mas ultimamente transformadora, profundamente significativa, transcendendo meramente recuperação patrimônio monetário, envolvendo fundamentalmente restauração, honra à memória paterna violada cruelmente por criminosos e inescrupulosos calculistas. Transferência bancária completa correspondente metades iguais, patrimônio paterno reavaliado judicialmente, totalizando R$ 1.065.000 cada uma, após dedução custas processuais. Honorários profissionais, despesas periciais e investigativas, todas já ressarcidas previamente, conforme determinação judicial original, mas finalmente liquidadas definitivamente mediante venda judicial forçada, apartamento luxuoso, onde Débora residiu confortavelmente anos explorando parasitariamente papai, e liquidação empresa, consultoria técnica dele adquirida por concorrente profissional estabelecido, oferecendo preço justo mercado. Mais importante e profundamente significativo, emocionalmente catártico, que recuperação financeira. Substancial foi validação pública judicial definitiva de que papai não havia realmente, voluntariamente, deliberadamente deserdado filhas biológicas amadas, favorecendo caprichosamente cônjuge recente e superficialmente conhecida, contrariando o caráter estabelecido solidamente décadas, relacionamento familiar, próximo amoroso, mas sim havia sido vítima trágica de criminosos sofisticados explorando vulnerabilidades cognitivas emocionais, período final vida quando apresentava sinais sutis de declínio mental não diagnosticado clinicamente, mas retrospectivamente identificável comportamentalmente por pessoas próximas observadoras atentas, vindicação completa, memória e reputação dele, restaurando honra manchada. Temporariamente por falsas narrativas promovidas inicialmente por Débora e Cláudio, tentando desacreditar. Preventivamente, contestações familiares, previstas antecipadamente, estrategicamente. Utilizamos porções significativas. Herança recuperada justamente e merecidamente estabelecer fundação beneficente memorial. Permanente honrando memória legado profissional. Papai dedicado a financiar bolsas, estudos integrais para estudantes, arquitetura e engenharia civil originários famílias baixa renda, demonstrando mérito acadêmico excepcional, talento técnico promissor, mas carecendo recursos financeiros necessários, completar formação universitária, qualidade preparando-os adequadamente carreiras profissionais, bem-sucedidas, contributivas socialmente. Iniciativa filantrópica perpétua, garantindo que valores fundamentais integridade profissional.
Dedicação familiar, perfeccionismo técnico que papai exemplificou consistentemente durante toda a vida continuariam inspirando positivamente gerações futuras, jovens, profissionais, aspirantes, construindo literalmente, figurativamente, infraestruturas físicas sociais, nação progressivamente desenvolvida. Adicionalmente, tornei-me voluntária ativa dedicada a organizações, proteção, direitos pessoas idosas vulneráveis, ministrando palestras públicas gratuitas, comunidades residenciais, idosas, grupos, apoio familiares, cuidadores, alertando especificamente sobre sinais identificadores, golpes sucessórios fraudulentos, cada vez mais sofisticados prevalentes, sociedade contemporânea, compartilhando generosamente e dolorosamente história pessoal familiar, objetivando educar preventivamente outras famílias, potencialmente vulneráveis, reconhecer padrões comportamentais, suspeitos predatórios, antes que tragédias similares devastadoras ocorram irreversivelmente, destruindo relacionamentos familiares, confiança interpessoal, segurança financeira, conquistada laboriosamente décadas, trabalho dedicado árduo, transformando trauma pessoal profundo em advocacia social proativa, benéfica coletivamente. Patrícia similarmente canalizou experiência traumática, transformadoramente produtiva, estabelecendo dentro do hospital universitário onde trabalha. Programa Screening Triagem especializado, identificando precocemente pacientes idosos apresentando sinais iniciais. Declínio cognitivo, demência incipiente, conectando-os imediatamente serviços, suporte familiar, aconselhamento jurídico, proteção patrimonial. Preventiva. Antes que vulnerabilidades cognitivas progressivas sejam exploradas maliciosamente por predadores oportunistas, observando pacientemente, calculadamente, aguardando momentos críticos, fragilidade, vítimas potenciais. Maximizar a probabilidade de sucesso, golpes financeiros elaborados, coordenados sistematicamente. Intervenção médica precoce e proativa, potencialmente prevenindo centenas milhares de casos fraudes sucessórias. Anualmente estimadas ocorrer nacionalmente, mas subnotificadas cronicamente, porque vítimas familiares frequentemente sentem vergonha admitir publicamente, terem sido enganadas facilmente ou desconhecem completamente direitos legais, contestação disponíveis. Retrospectivamente refletindo sobre jornada completa desde tarde chuvosa, terça-feira recebendo ligação devastadora, Débora informando morte. Súbita papai até sentença condenatória final definitiva, validando publicamente e judicialmente intuições instintivas iniciais, que algo estava fundamentalmente errado e inverossímil com disposições testamentárias alegadas. Reconheço profundamente transformações pessoais permanentes resultantes dessa experiência traumática, mas ultimamente fortalecedora. Aprendi visceralmente importante lição que justiça, embora frequentemente lenta, burocrática, frustrante procedimental, eventualmente prevalece quando vítimas determinadas persistem corajosamente, implacavelmente, independente de obstáculos, desanimadores temporários, acumulando metodicamente, pacientemente evidências objetivas irrefutáveis, confrontando mentiras, falsificações, calculadas com verdades documentadas, verificáveis cientificamente. Aprendi adicionalmente que vulnerabilidade humana fundamental transcende inteligência, educação e status socioeconômico, porque mesmo pessoas brilhantes, bem-sucedidas como papai, podem ser manipuladas efetivamente por predadores sociopatas habilidosos, explorando necessidades emocionais básicas, universais, companhia romântica, validação afetiva, significado existencial particularmente agudas, períodos transição, vida como viuvez recente, aposentadoria profissional, solidão crescente, envelhecimento inevitável. Reconhecimento humanizante que vítimas fraudes não são estúpidas, ingênuas, culpáveis, merecedoras. Exploração, mas sim seres humanos normais enfrentando circunstâncias difíceis, tornando-as temporariamente suscetíveis, manipulações psicológicas sofisticadas executadas, criminosos, profissionais experientes, aperfeiçoando técnicas de exploração através de múltiplas vítimas anteriores, aprendendo empiricamente o que funciona efetivamente, enganar pessoas fundamentalmente honestas, confiantes, presumindo erroneamente que outras pessoas operam similarmente, segundo princípios éticos básicos, decência fundamental. Finalmente, e talvez mais significativamente, profundamente, aprendi que relacionamentos familiares genuínos construídos solidamente, ao longo de décadas, experiências compartilhadas, amor incondicional mútuo, representam patrimônio infinitamente
mais valioso precioso que quaisquer ativos financeiros, monetários materiais. Porque durante o período mais escuro, desesperador dessa jornada traumática, quando parecia que justiça nunca seria alcançada, que memória papai permaneceria manchada permanentemente por falsas narrativas criminosas, foi conexão fraternal inabalável com Patrícia, suportando mutuamente e encorajando persistentemente, que forneceu força emocional, resiliência psicológica necessárias, continuar lutando corajosamente quando teria sido muito mais fácil e conveniente, simplesmente aceitar, resignadamente, injustiça aparente, seguindo adiante, vidas separadas, evitando confrontação prolongada dolorosa, exigida buscar verdade, justiça merecidas. Hoje, 5 anos e 2 meses após funeral chuvoso melancólico, onde enterramos corpo físico, papai, mas não memória legado dele. Vivo paz sabendo que lutamos bem-humoradamente pela justiça dele, que criminosos foram responsabilizados apropriadamente, legalmente por crimes cometidos, calculadamente friamente, que memória e reputação dele foram restauradas completamente, publicamente vindicadas judicialmente, que patrimônio construído laboriosamente durante 42 anos, carreira dedicada, está sendo utilizado produtivamente, perpetuar valores fundamentais que ele exemplificou consistentemente durante vida inteira através de Fundação Memorial Educacional, impactando positivamente centenas de vidas jovens promissoras anualmente. Transformação alquímica final, convertendo tragédia pessoal devastadora em legado social, positivo duradouro, transcendendo mortalidade individual, atingindo imortalidade simbólica através de influências benéficas continuadas, gerações futuras, indefinidamente.